Agora passa ao companheiro Guilherme para fazer a pergunta do Sinfé. Bom, boa tarde, né? Inicialmente eu gostaria de saudar todos e todas os presentes aqui e agradecer aos candidatos, né, por nos propiciar esse momento de debate sobre as questões da nossa universidade, muito importante. A falta de diálogo com os trabalhadores técnicos administrativos e sua representação sindical é uma marca desse reitorado do professor Amado. Exemplo disso foi a implantação dos pontos eletrônicos para controle de frequência exclusivamente para os técnicos administrativos nos novos centros acadêmicos de Vitória e Caruaru. Tal medida aponta para a consolidação de duas categorias distintas de servidores públicos na UFPE: a dos professores, que são livres de qualquer controle de sua jornada de trabalho, e a dos técnicos administrativos, que serão cada vez mais e mais controlados pelos professores. Além disso, é necessário ressaltar o caráter meramente punitivo desse instrumento de controle, uma vez que não prevê o pagamento de horas extras para o excedente de carga horária trabalhada. Recentemente, tivemos notícia de que o reitor pretende expandir essa inovação para toda a universidade. Pergunta aos candidatos: os senhores pretendem manter esse sistema de controle de frequência, que além de discriminatório, visa apenas punir o servidor técnico administrativo? Primeiro a responder, Pierre, 3 minutos. Bom, já, primeiro eu queria pedir desculpas, acho que em meu nome de aviso, nós entendemos que a pergunta era o plano de cargos e carreiras dos servidores, que você disse que era o representante do Sintufep que tinha feito a pergunta. Então, só dizer que em relação ao plano de cargos e carreiras dos professores, que eu não respondi anteriormente, que nós somos favoráveis à criação de um nível, mas que todo mundo seja levado para cima. E não um nível ali onde a categoria de professor sênior, que os professores não entrem diretamente nessa categoria. Então a gente é a favor que as pessoas sejam levadas para cima, inclusive os aposentados. Bom, respondendo então ao Guilherme, veja, primeiro eu acho que eu queria lhe responder com uma pergunta: por que são os técnicos administrativos? Eu acho que o certo nessa universidade é fazer algumas perguntas às vezes. Eu tenho visto isso, por exemplo, em alguns outros lugares. Primeiro, não há uniformização do controle, não há uniformização de nada na universidade. Cada um faz do jeito que quer. Então, por exemplo, em Caruaru tem controle, aqui está tendo controle, lá no NTI tem controle, no meu centro não tem controle, lá no CAC tem. E é preciso dar um tratamento igualitário às pessoas. Eu acho que o correto é esse. E as pessoas que eu estou dizendo não são só os técnicos administrativos. O professor, o técnico administrativo e o estudante têm exatamente os mesmos direitos e deveres nessa instituição. Então, para implantar para os técnicos administrativos e de alguns lugares, eu sou contra. Primeiro que eu acho que você tem outras formas de controle que não sejam apenas colocando o dedão ali para você trabalhar. Eu acho que a gente tem que motivar essa instituição. Muita gente está desmotivada aqui na universidade, e a verdade é essa. E eu gostaria de fazer um elogio aqui. Esse centro aqui, as pessoas, eu visitei algumas vezes, os professores, os técnicos, os estudantes são extremamente motivados nessa unidade, viu? E eu queria parabenizar a professora Flores Bela por isso. Eu sei que não é fácil motivar as pessoas dentro do serviço público, mas ela com muita competência vem fazendo isso. Com muita competência. Eu sou contrário a dar tratamento diferenciado para as pessoas, porque as pessoas são iguais aqui dentro. E a gente precisa, eu estou falando isso em nome de uma parcela de professores, alguns colegas meus precisam aprender que técnico administrativo e que estudante têm exatamente o mesmo direito que eles. Eu estou dizendo isso porque tem um grupo de professores que se acha acima do bem e do mal nessa instituição, e isso não é correto. Isso não é correto. Eu queria dizer isso, Guilherme. Eu acho que a gente tem que responder isso com uma pergunta: por que só os técnicos administrativos? Professor Gilson, 3 minutos. Bom, eu vou responder essa pergunta pelo professor Gilson. Em primeiro lugar, eu acho que a gente tem que mudar um conceito importante dentro do debate. O que é a função da universidade meio, no que diz respeito ao suporte que ela tem para dar seguimento aos seus objetivos estratégicos, onde passa o trabalho do servidor técnico administrativo, onde passa o trabalho do docente e onde passa o papel desempenhado pelo discente. Nesse sentido, eu acho que a gente tem que trazer aqui uma cultura de uma gestão por resultado.
resultado em todos os níveis, resultado no nível do técnico administrativo, no nível docente. A gente já, de certa forma, cobra resultados dos alunos, e trazer isso como forma de cultura, uma forma de gestão moderna que possa dar a condição para todo mundo trabalhar no seu posto de trabalho, visando metas, visando resultados. Para isso, para se ter esse tipo de cultura, é preciso a gente criar na universidade uma tradição de se ter reuniões de gestão, de acompanhamento gerencial, com indicadores de performance muito bem definidos, com planificação muito bem estabelecida, tal qual o governo Eduardo faz aqui em Pernambuco. E por isso recebeu 85% de votação do nosso eleitorado. Esta é uma cultura que tem que ser trazida para a universidade, transformar alguns espaços nossos em reuniões gerenciais, de forma que a gente possa efetivamente dar conta do conjunto dessas questões. Ademais, avançando no quesito gestão, no quesito cultura, para dar suporte a essa pergunta que foi feita, é preciso que a gente tenha um entendimento claro de que a universidade precisa de um modelo de gestão. Eu falo isso porque, com tranquilidade, nós apontamos no PDI que esta universidade não possui um modelo de gestão. É preciso dar um norte para onde a gente está andando. É preciso ter um entendimento claro, porque senão a gente vai ficar falando aqui de metros quadrados de construção, de quantidade de cursos criados, mas isso está nos levando para onde? A gente precisa ter esse entendimento. Há um horizonte estratégico. Pernambuco é cheio de oportunidades. A gente precisa criar oportunidades dentro, para a gente poder dar conta das oportunidades que estão do lado de fora e fazer um link institucional, racional, com estas oportunidades que a gente vivencia lá fora. Precisamos de um modelo de gestão, de uma cultura gerencial, para a gente poder dar conta dessas situações, corrigindo distorções, que acredito não seja por má fé que essas coisas são feitas, mas por algum tipo de equívoco, pela falta de um modelo de gestão, algum tipo de equívoco. Mas má fé, sinceramente, eu acho que não existe essa perspectiva, mas a gente precisa enfrentar o problema com tranquilidade, com maturidade, sem agressão, mas atacar o problema e resolver o problema. Obrigado. Entramos agora no terceiro bloco. Desculpe, Anísio, eu cometi o mesmo erro do debate passado. É Anísio, agora 3 minutos para responder a pergunta do Cito Fé. Primeiro, eu gostaria de afirmar que tenho muita honra de pertencer ao reitorado do professor Amaro Lins, que ao longo de 7 anos e meio tem que se caracterizado por uma gestão democrática. Todos nós nos lembramos que a reitoria foi invadida e passou 22 dias. E todos nós nos lembramos que eu fiquei junto com ele os 22 dias, em todas as horas do dia e da noite, trabalhando incansavelmente através do diálogo para que os estudantes se retirassem em paz. E isso aconteceu. Isso muito nos honra e dizermos isso. A UFPE é uma das universidades que maior participação do pessoal técnico administrativo tem no Brasil. São 5 eleitos pelos pares. A UFPE, no reitorado do professor Amaro, eliminou todas as listas óctuplas. Agora, nós vamos avançar. Eu tenho um profundo compromisso com a democracia. Essa é a minha marca e a minha história. A questão do ponto eletrônico, eu sou conceitualmente contra. A questão do ponto eletrônico tem sido, no momento atual, uma decisão local. É preciso verificar quem foi que decidiu pela implantação do ponto eletrônico. Eu, como reitor, sou conceitualmente contra, porque acho que é a negociação, é a valorização das pessoas, é o compromisso com uma gestão participativa que constitui a única possibilidade de uma universidade como a nossa e como qualquer outra sobreviver e ter sucesso. É a democracia, é a valorização das pessoas que importa. Defenderei a criação de uma comissão paritária, professor Guilherme, após a eleição de 26, para que nós façamos o estatuto. Uma comissão paritária a ser implementada imediatamente após a nossa posse, se assim os votos o permitirem, vai acontecer. Da mesma maneira que as eleições diretas acontecerão no campus de Vitória e de Caruaru, proximamente no mês de junho, ainda dentro do reitorado do professor Amaro Lins, e nós voltaremos a esse ponto proximamente. Quero lembrar aos estudantes que estão aqui presentes, vocês principalmente devem saber, as eleições são paritárias.
E por que as eleições são paritárias? Porque eu defendi as eleições paritárias. Eu defendi há 12 anos atrás. Tenho muito orgulho de dizer que no Conselho Universitário, eu e muitos outros, muitos aqui presentes, o professor Jaime defendeu na época junto com a do FEP, e muitos de nós, que as eleições fossem paritárias, que o voto fosse um terço, porque entendemos que o reitor exerce uma função política e institucional, precisa ter a legitimidade do campus para conseguir os recursos e transformar os recursos em ações concretas. Então são esses compromissos nossos com a democracia e com a valorização das pessoas através de processos participativos que implementaremos em nossa administração proximamente. Obrigado.